Siddhartha, que é o iniciador da tradição do Buda Dharma, né? Ele vive de 663 a 543, mais ou menos isso. E logo depois dele, aparecem aquelas, junto e logo depois, aparecem aquelas 6 darshanas, 6 escolas filosóficas. Antes dele, já tinha o jainismo, e também uma outra tradição que eu esqueci o nome agora, esqueci o nome. Tem uma outra tradição que também está bem presente ali. Só que a Vedanta, que é uma das 6 darshanas, e a Sankhya, a Yoga, a Mimamsa, a Nyaya e a Vaisheshika, são as 6 darshanas, que são 6 escolas filosóficas baseadas nos Vedas. Os Vedas já existiam antes da tradição budista, que a gente chama de budista, né, mas é o Buda Dharma, se apresentar. Siddhartha, e aí vai um pouco também a minha questão, minha visão pessoal. Siddhartha, como um grande instrutor que era, quando esses grandes seres vêm ao mundo, é de uma bênção enorme para o mundo e para cada um de nós, como seres humanos que aqui estamos, porque é uma chuva de bênçãos, é uma expansão de consciência, é uma luz que vem ao mundo. Então, se a gente puder ter a oportunidade de estar ali, com certeza todo mundo aqui já foi à escola, e um dia de aula com um professor que é o professor, é totalmente diferente de passar uma semana com um professor que não é o professor, né? Então, não é uma questão de tempo, mas da qualidade daquele tempo. Então, quando um ser dessa estatura, como aconteceu também com Jesus, e no período de Shankara, né? Quando um ser dessa estatura vem ao mundo, as almas maiores acorrem ao mesmo ambiente. Então, não é por um acaso que a gente vê que já tinha a Sankhya, já tinha os Vedas, já tinha o jainismo, já tinha várias coisas ali acontecendo. Mas quando vem o boom do Buda Dharma, ele dá um impulso muito forte em escolas que estavam tendo seus inícios. No caso, Vedanta e Yoga já existia. A sistematização pelo Patanjali é posterior, mas é pouco posterior. Então, talvez uma das consequências da vinda de Siddhartha, que se torna Buda naquele momento, tenha sido auxiliar que outras grandes mentes, grandes almas, grandes seres, tenham sido felizes e capazes de trazer o ensinamento de uma forma melhor estruturada. Porque, gente, eu estou me esforçando, eu não sou essas mentes. A gente vai fazendo um exercício de ir conversando. Agora, imagina ouvir o próprio. Imagina como vocês já tiveram essa experiência, com certeza, mas você estar próximo de alguém que tem mais desperto o Atma em si próprio. As suas palavras têm um outro sabor, têm um outro tom, têm uma outra vibração. Então, quando o budismo tem o seu início, a escola Vedanta, como escola, ao que parece, não existia. Mas os ensinamentos que a Vedanta vai se apoiar já existiam. A estruturação da escola Raja Yoga não existia, que é logo posterior ao Siddhartha. Mas os ensinamentos que dão sustentação à escola Yoga já existiam. Então, esse sábado, quando o Alberto falar de Purusha Prakriti, um pouco disso também ele vai trazer, esses conceitos que vão estar na base de muitas dessas escolas, já existiam. Mas e por que também já existiam? Porque existiam na mente da humanidade, como conceitos necessários de serem introjetados e vivenciados para se tornarem gnósticos, dinâmicos, reais, experimentais e não apenas discursivos.
né? Então, você perguntou qual a relação entre budismo e Vedanta. Não Pessoalmente, relação, no caso, a filosofia, é a mesma eles base. têm uma base muito, muito, muito semelhante. E era isso que eu ia comentar, que para mim faz sentido. Eu tenho para mim que as palavras podem ser diferentes, mas a verdade para a humanidade só pode ser uma, nós somos uma humanidade. Então, talvez em contextos diferentes, e para mentes que funcionam um pouco diferentes devido ao seu contexto social, a forma de dizer isso pode ser distinta. Mas se é baseada na lei una universal, se é baseada na verdade última, elas têm que ser a mesma, mas vão ter nuances da forma de ser colocadas. E por isso, isso tem a ver com a conversa que a gente fazia aqui. Onde a gente se apega demais, você perde o fluxo. Mas se você não tem alguns detalhes firmes, você escorrega fácil e qualquer coisa vai servir para você. Inclusive, tradições que se dizem verdadeiras e muitas vezes estão apoiadas em fundamentos que não são os mais adequados. Em termos de fundamento, na minha visão, Tereza, a tradição do Buda Dharma, a tradição da Vedanta, a tradição da Yoga, a tradição da Sankhya tem o mesmo fundamento. E esse fundamento, e por isso o Alberto enfatiza tanto a importância da gente conhecer as grandes almas e a sua linhagem. Esse fundamento não está num lugar solto. Esses sujeitos, em inglês a gente chama de holders, né? Eles dão sustentação, eles são a linhagem, eles fazem a conexão para que esse ensinamento se mantenha. Blavatsky falava muito disso, e por isso ela escreveu, muito do que ela escreveu foi nesse sentido, de mostrar que existe uma verdade base, e essa verdade vai ser chamada de Allah, vai ser chamada de Brahman, vai ser chamada de muitas coisas, de Dharma, né? Mas em cada local ela pode ter pequenas cores, tons diferentes. E por isso que eu acho que a gente estudar elas junto ajuda muito para que a gente encontre o nosso melhor caminho. Mas ele não precisa ser esse ou aquele isoladamente. E digo a vocês, nesse grupão aí que eu tenho comentado, eu ia trazer por último e acabei esquecendo. Lembra aquele roteiro? Nós estamos com Siddhartha, e aí no período de Siddhartha acontece aqui. No período de Siddhartha acontece o aparecimento, o surgimento, o nascimento de vários personagens importantes, e esses personagens estão conectados uns com os outros, naquela questão da conexão desde Siddhartha, e aí, aqui, achei. Isso aqui eu acho que é fundamental a gente não esquecer. Espera aí, estou pegando ele aqui. É esse. Não. Ai, meu Deus. Aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Essa conexão entre esses personagens, para a gente saber. Aqui. Eu tinha um melhor que esse. Estão vendo, né? Então, Sim. no tempo de Siddhartha, Badarayana, que é Vyasa, dá início tanto a Mimamsa quanto a Vedanta. Seu filho, Suka, é discípulo de Siddhartha, como Badarayana também. E Gaudapada chega a pegar um restinho de Siddhartha, tanto que ele tem um fortíssimo tom budista, Gaudapada, né? E Gaudapada é o instrutor de Govinda, Patanjali, que por sua vez é um instrutor de Shankara, que por sua vez é o instrutor de Sureshvara, Padmapada e os demais que vêm. E todos esses estão simultâneos ao tempo de Siddhartha Gautama, logo depois de Narada, Vashista e Parasara, que são grandes nomes que vão dar fundamento para a tradição budista. Tem que lembrar que os Jainas estão aqui também, né? E
Já do tempo aqui, ó, de Suka, Gaudapada e Patanjali, é Ananda, que é ele que fica à frente do círculo interno da escola de Siddhartha, o Buda Dharma está sendo mantido por Ananda, e Madhyantika, o seu principal auxiliar. Então, está todo mundo junto. Mas, no nosso mundo, a gente tende a dar nomes aos grupos como se fossem, e tem muita gente que diz que eles discutem, eles podem discutir filosoficamente a escolha da palavra. Mas o fundamento, que é o transformador, é anterior aos Vedas, né? Mas talvez ali na base dos Vedas possa ter ajudado bastante. Faz sentido, Tereza? Eu vi que a Mazé gostou, ela está lá Sim, balançando a obrigada. cabeça. Uhum. Os ensinamentos fariam parte da religião sabedoria que cada um desenvolveu com a sua visão, mais ou O que menos. a gente tem que cuidar nisso é não pensar que tudo que qualquer um diga seja, Não, claro. né? Essa, muitas vezes, é a questão que pode entrar. Então, conhecer mais a fundo cada uma delas nos ajuda a encontrar os melhores caminhos. E percebendo quem são os principais personagens, às vezes eles estão, né? Renascimento ou reencarnação existe.